se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Cada dia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Queridos, vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelas nações neste momento. Pai bendito, nós clamamos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Estamos vivendo dias difíceis, Senhor Deus, dias de apreensão, dias que têm o poder de gerar em muitos corações a ansiedade. E a ansiedade, Pai, pode nos levar a pecar contra o Senhor, pela incredulidade, Senhor Deus, pela murmuração. Então, neste momento, eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa casa, da nossa família, Senhor Deus, de cada família que está agora participando deste culto. Oh Deus, eu clamo agora, Senhor Deus, pela nossa cidade. Meu Deus, tem misericórdia de Valadares. Deus, tantas tragédias, Pai. Oh Deus, que o Teu povo verdadeiramente, Senhor Deus, possa voltar os olhos para o Senhor. Meu Deus, o que nos cabe agora é clamar por misericórdia, Deus. Misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Tem misericórdia do nosso país, Pai. Oh Deus, diante dessa pandemia, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. A Tua igreja está diante do Senhor, clamando por misericórdia, por graça, Senhor Deus. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, que possamos descansar no Senhor. Clamamos, Senhor Deus, por aqueles que não podem estar em casa, Senhor Deus, que precisam estar trabalhando, Senhor Deus, nos hospitais, a força militar, Senhor Deus. Meu Deus, tem misericórdia. Protege, guarda, livra, Senhor Deus. Dá sabedoria e discernimento. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós
confiamos no Senhor, nós clamamos no Senhor, nós esperamos no Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Oramos assim, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. De glória, de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno és de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno és de glória. Nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno és de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Amém, glória a Deus. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 20. O Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Obrigado pela tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. E toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e exaltação somente ao Senhor. Queridos, diante do quadro que estamos vivendo, diante da situação vivida, essa situação tem gerado apreensão, e a apreensão tem levado à ansiedade, e a ansiedade, que é o excesso de futuro, tem gerado medo em muitos corações. Medo do que será daqui por diante, já que ainda nós não alcançamos
o pico de contaminação do coronavírus. E depois de passar esta onda, a pergunta é: e a economia do país, a economia global, diante de todo esse relato, tudo isso que estamos vivendo pode gerar medo em nossos corações. E queridos, e quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos que o medo é um sentimento extremamente poderoso, a ponto que este mesmo João escreve em suas cartas dizendo que o medo produz tormento. O medo é um sentimento poderoso porque tem o poder de paralisar. Eu lembro quando todo o exército de Israel, conhecido como o exército do Deus vivo, temeram, encheram os seus corações de medo para com Golias, de tal maneira que todo aquele exército, por causa do medo de Golias, a Bíblia diz que eles pararam e não puderam mais continuar a caminhada e a guerra. O medo é um sentimento que tem o poder de nos paralisar, o medo tem o poder de produzir tormento, o medo é algo extremamente difícil de ser enfrentado. E vivemos dias que este sentimento tem estado à flor da pele. A pergunta é: como vencer um sentimento tão poderoso? Como vencer um sentimento tão opressor? Como vencer um sentimento que tem o poder de paralisar o homem? E aí, quando nós voltamos os olhos para esta porção da palavra do Senhor, que está num contexto de morte e ressurreição do Senhor Jesus, e nós encontramos agora, nesses versículos lidos, os discípulos do Senhor, aqueles que andaram com o Senhor Jesus, aqueles que foram testemunha ocular dos milagres do Senhor Jesus, aqueles que tinham intimidade com o Senhor Jesus, aqueles que viveram intensamente com o Senhor Jesus. E esses mesmos discípulos, esses mesmos servos do Senhor, esses mesmos que caminhavam com o Senhor Jesus, e estes mesmos cuja esperança era Cristo, cuja esperança estava depositada neste Cristo. Agora o texto diz que eles estão trancados. Algumas traduções dizem trancafiados dentro de casa. Eles estão dominados pelo medo. Eles têm medo dos judeus e por isso estão trancafiados. Queridos, nós vivemos dias que nós precisamos estar trancados dentro de casa. Mas, queridos, de repente, além de estar trancados dentro de casa, muitos estão trancafiados, presos, por causa do medo, em cadeias emocionais, espirituais. E tudo isso por consequência do medo. Então esses discípulos agora, que estavam vivendo dias difíceis, aquele que era a esperança dos discípulos, havia morrido. 3 dias se passaram. E agora eles não conseguem acreditar nas boas novas, mesmo que no contexto aqui nós vemos que o Senhor Jesus já tinha aparecido para Maria Madalena. Mas eles ainda estão apreensivos. O milagre é difícil demais a acreditar. E de repente, queridos, diante deste quadro que nós vivemos, onde o futuro é nebuloso,
como acreditar verdadeiramente num transformar, num agir poderoso que mude essa realidade para que nós não venhamos sofrer tanto. Então esses discípulos, dominados pelo medo, estão trancafiados. Eles não conseguem acreditar no futuro melhor porque eles estão dominados pelo medo. Querido, o que nós temos vivido como cristãos, o que nós temos vivido como servos de Deus, nós que andamos com Jesus, nós que já temos experiência com este Cristo, nós que já experimentamos o grande milagre do nascer de novo, de ser transformado, regenerado por este Evangelho, o que nós temos vivido. Não só nesses dias que estamos enfrentando essa pandemia, mas o que nós temos vivido antes dessa situação. De repente nós, cristãos, servos de Deus, que fomos transformados pelo Evangelho, sentimentos nocivos, como o próprio medo, nos dominou, a ponto de não acreditarmos mais no milagre do Senhor Jesus, a ponto de não sentirmos mais a presença do Senhor Jesus, a ponto de olharmos para a vida e termos uma visão tanto quanto distorcida, assombrada do futuro. E esses discípulos estavam assim. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nesse texto nós vemos a vitória da vida sobre o medo. Neste texto nós vemos então o que nos leva a vencer o medo. E o que nos leva a vencer o medo, em primeiro lugar, queridos, é a ressurreição do Senhor Jesus. Os versículos 16 ao 18 nos mostra isso. Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que venceu o grande inimigo de todo ser humano, que é a morte, o Cristo que ultrapassou o sepulcro, que venceu, que saiu do sepulcro. Ele agora se manifesta a Maria Madalena, vivo, ressurreto. E a ordem a Maria Madalena é o seguinte: olha, vai e fala para os seus irmãos que eu vivo. E a ressurreição de Cristo, amados, não se limita apenas em ele ter voltado a ter vida. Isso já é um grande milagre, mas Lázaro experimentara isso. A ressurreição de Cristo leva-nos a vencer o medo, porque verdadeiramente o preço pelo pecado foi pago, o sacrifício pelo pecado foi pago. Agora, verdadeiramente, nada pode nos separar do amor de Deus. Cristo é o primogênito dentre os mortos, ou seja, assim como Cristo ressuscitou, inaugurando uma nova era para a igreja, no sentido que agora nós temos a certeza que assim como Cristo ressuscitou em um corpo ressurreto, preparado para a eternidade, nós também, através deste sacrifício de Cristo, através da ressurreição de Cristo, nós teremos um corpo ressurreto, onde nós não sofreremos mais danos do tempo, nós não teremos mais medo de vírus nenhum, porque verdadeiramente este corpo ressurreto está preparado para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo ressuscitou, trazendo esperança não só para nós, seres humanos, mas como toda a criação de Deus, quando experimentarão então novos céus e nova terra. Então, como vencer o medo? É entender que nós servimos a um Cristo vivo. E este Cristo vivo está no controle de todas as coisas.
Este Cristo vivo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Este Cristo vivo está à destra de Deus Pai. Este Cristo vivo tomou o livro da história da humanidade, o livro de 7 séculos, e tem o poder de abrir, mostrando toda a sua autoridade sobre a história humana. Nós não podemos, nós não precisamos estar paralisados de medo, porque verdadeiramente o Cristo que a Bíblia nos apresenta é o Cristo vivo que venceu a morte, que está à destra de Deus Pai, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E este Cristo, este Cordeiro Leão, voltará para a igreja. Mas enquanto tivermos vida neste plano terreno, este Cristo vivo cuidará de nós, nos sustentará e nos dará a certeza que nunca mais estaremos sozinhos. Cristo vive. Querido, queridão, queridona, não deixe em nome do Senhor Jesus que o coronavírus, que a ansiedade do amanhã gere em seu coração um medo a ponto que você fique paralisado, angustiado, decepcionado, porque verdadeiramente o nosso Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, aleluias! Então, para nós vencermos o medo, nós precisamos entender isso. O nosso Cristo vive, querido. O cristianismo não é apenas uma ramificação religiosa, querido. A igreja do Senhor não é uma organização, é um organismo vivo. A igreja do Senhor precisa entender que mesmo diante dessa adversidade, o nosso Cristo vive. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Não tenha medo, não seja dominado pelo medo. Entenda verdadeiramente que o Cristo que nós servimos está vivo e é o Senhor da história, para a glória e louvor do nome dele. E ainda, queridos, nós vemos nesse texto como vencer o medo. Além de nós, além de entender que Cristo está vivo, o que nos leva a vencer o medo é a ressurreição de Cristo. E o que nos leva a vencer o medo, além da ressurreição de Cristo, é a presença do Senhor Jesus. É interessante que eles estão, versículo 19 nos mostra isso, eles estão trancados dentro de casa, com medo. Mas quem se faz presente naquele momento é o próprio Senhor Jesus. E quando Cristo se coloca, se faz presente naquele lugar, a primeira coisa que o Senhor Jesus diz é o seguinte: paz seja convosco. Era uma forma de cumprimento dos judeus, mas eu consigo enxergar algo espiritual aqui, quando o Senhor Jesus por 2 vezes diz o seguinte: olha, paz seja convosco. O que o Senhor Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, a minha presença aqui é para trazer paz a esses corações aflitos. O Senhor Jesus ressuscita, ele vence a morte, mas agora o Senhor Jesus se faz presente com aqueles discípulos dominados pelo medo, de tal maneira que ele fala o seguinte: olha, encosta aqui, nas feridas aqui, olha, sou eu sou o Senhor Jesus. Olha, não há razão mais de tristeza, não há razão mais para o medo, porque verdadeiramente vocês não estão sozinhos, eu estou presente com vocês. E queridos, uma coisa que Cristo sabe fazer é se fazer presente com aqueles que necessitam deles. Quando você lê em Lucas,
Você vê ali os discípulos a caminho de Emaús, 2 discípulos atemorizados, angustiados, tristes, decepcionados. 2 discípulos que nós nem sabemos o nome direito, só de um, Cleopas. Esses 2 discípulos que não têm uma história de grandes feitos na palavra de Deus. Esses 2 discípulos que não é tão conhecido como João, como Pedro, como Tiago. Mas esses 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, este Cristo ressurreto, ele tem a preocupação, vamos dizer assim, de se colocar no caminho daqueles 2. E a presença de Cristo faz aqueles corações dominados pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, arder em alegria com a presença de Cristo. Aleluias! Como vencer o medo? Com a presença de Jesus. Queridos, nós não estamos no templo, que saudade do templo. Que saudade da igreja reunida. Mas graças a Deus, ainda que estejamos em uma ilha deserta, como foi lançado o apóstolo João para a ilha de Patmos, para morrer, mesmo assim, ele tinha a presença do Senhor Jesus, que revelou para ele o Apocalipse. Querido, nós não estamos sozinhos. Cristo é. Nós enfrentaremos esse coronavírus, não por nós mesmos, porque nós vemos que por nós mesmos nós não temos capacidade, condições nenhuma de vencê-lo. Mas nós temos a presença do Cristo vivo. Aleluia! Por isso, ainda que tenhamos que passar por essa quarentena, nós não estaremos sozinhos. Cristo estará conosco hoje para todo sempre, porque esta é a promessa deste Cristo. A presença de Cristo naquela casa trouxe paz aos corações dos apóstolos, dos discípulos. Oh, querido, em nome do Senhor Jesus, o que vai trazer paz aos nossos corações, paz real, paz verdadeira, é entender que Cristo é o Deus que se faz presente com o seu povo. Eu amo a profecia de Isaías em 7,14, que a Virgem daria a luz, e o nome dele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Em Mateus capítulo 1, essa promessa se cumpre. O Emanuel se encarna. O Deus conosco está presente. Querido, não desanima não. Não deixe o medo tomar conta do seu coração. Cristo é o Deus presente em todos os momentos de nossa vida. Como vencer o medo, querido? Nós podemos vencer o medo entendendo que Cristo ressuscitou. Nós podemos vencer o medo entendendo que Cristo se faz presente, aleluia. Como podemos vencer o medo? Com a unção do Espírito Santo.